Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, paz e ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a palavra de Deus seja a luz a iluminar e a conduzir os nossos passos. Tenha sempre consigo a palavra de Deus, para nela meditar, para nela deixar que Deus nos fale, nos oriente e nos direcione. Por isso, quando nos aplicamos à leitura orante da palavra de Deus, o mais importante é nos colocarmos na presença do Senhor, nosso Deus, pedindo que o próprio Deus ele venha em nosso socorro, ele venha em nosso auxílio, ele venha iluminar, conduzir, direcionar os nossos passos para que nós possamos viver a sua palavra. É a tua palavra, Senhor, que nós queremos viver. E é por isso que imploramos a tua bênção de Pai, de Filho e de Espírito Santo. É por isso que nós imploramos, Senhor, a tua graça, para que ela ilumine o nosso coração. Venha, Senhor, como um fogo abrasador, a instruir a nossa alma, a direcionar nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Venha, Senhor, nos ensinar a viver. Venha, Senhor, auxiliar nossa fraqueza, auxiliar nossa pobreza. Venha auxiliar nossa miséria, Senhor, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. A Tua bênção, Senhor, esteja no nosso coração. A Tua bênção, Senhor, esteja nos instruindo. O Teu Espírito esteja nos guiando para nos alimentar da Tua palavra. Que assim seja. Caneta na mão, caderno do lado, mas a palavra de Deus no coração. Que a palavra de Deus é ela que nos instrui como bem devemos viver e o que fazer para viver na presença do Senhor. Capítulo 33 do livro do Eclesiástico. Sabe, quando a gente se coloca para meditar a palavra de Deus, é preciso ter muita simplicidade no coração. É inclusive importante nos desarmarmos, desbloquearmos o nosso ser, o nosso interior, para termos serenidade, sobriedade. No estudo da palavra, um estudo orante, quando nos colocamos na presença de Deus, não somos nós que falamos, é Deus que fala a nós. Nós respondemos a Deus aquilo que a palavra dele provoca em nosso coração. Assim diz a palavra. A quem teme o Senhor, não sobreviverão males. Antes Deus o guardará na tentação e o livrará das desgraças. O sábio não aborrece os mandamentos e as normas da justiça, e não se destroçará como navio na tempestade. A pessoa sensata, ela crê na palavra de Deus. Para ela, a lei é tão digna de fé como para quem pergunta o oráculo. Prepara as palavras e serão ouvidos o que pedires. Conserva a disciplina e então responderás. Os sentimentos do insensato são como a roda do carro. Seu raciocínio é como o eixo que gira. Amigo zombador é como o garanhão. Relincha sob qualquer um que o monte. Interessante que a palavra de Deus, que está para nós no livro do Eclesiástico, é cheio de textos sapienciais, que traz sabedoria, mas ao mesmo tempo também são proverbiais, tá? São provérbios enunciados que nós aqui no Brasil costumamos chamar de ditados, né? Nós temos os chamados os ditados populares, nós temos os ditados de sabedoria. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Casa de ferreiro, espeto de barro.
né? Então são instruções que por trás tem sempre alguma sabedoria para nos instruir. Mas veja, o versículo 31, o versículo 1 do capítulo 33, então o versículo 1, tem a direção de Deus para o nosso estudo, é geralmente princípio de Deus. A quem teme a Deus não sobrevirão males, porque Deus o guardará na tentação e o livrará das desgraças. Cuidado com a altivez da alma, cuidado com a soberba do espírito, cuidado com aquele sentimento de que eu tudo posso, tudo eu consigo, que nos tornamos aquelas pessoas altivas, soberbas, orgulhosas. Nenhum mal me acontece, eu posso. E aí você perde aquela sintonia com Deus, aquela dependência da graça de Deus que nos livra, que nos guarda e que nos protege. É importante que em tudo que façamos, o temor do Senhor, nosso Deus, nos guarde, que Ele nos livre de todo mal, que Ele nos proteja em todos os nossos caminhos. Para isso é preciso andar na presença do Senhor e não deixar o mal, o pecado, os sentimentos negativos, a precipitação tomar conta do nosso coração. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos guarde, mas nós não nos submetemos nem à sabedoria mínima das coisas. Fazer o que é correto, fazer o que é prudente, fazer aquilo que não nos coloca em risco e assim por diante. Eu não posso cometer a loucura de me submeter a riscos na vida e dizer, é Deus que vai me guardar. Eu não posso cometer coisas loucas, eloquentes, descalculadas, desproporcionais, e dizer, não, mas Deus vai dar um jeito. Estamos sempre naquela história de que Deus vai dar um jeito, que Deus vai fazer. Olha, Deus está onde está a prudência. Deus está onde está a sabedoria. Às vezes você está hiper cansado, você não dormiu o suficiente. Mas eu quero empreender uma viagem, eu tenho que fazer de qualquer jeito. E Deus vai estar comigo. Deus está. Mas Deus está contigo na sabedoria, na prudência, no saber se portar diante da situação. Eu vou comer esse veneno, mas vou rezar porque Deus vai abençoar esse veneno. Não, quem come veneno vai ficar envenenado. Quem faz o que é errado, do erro há de ver as consequências. Por isso é verdade que Deus está conosco, nos protegendo, mas o temor do Senhor é fazer o que é correto e fazer o que é prudente. E não simplesmente se jogar de forma eloquente nas diversas situações da vida e jogar tudo na conta de Deus. A conta de Deus tem nome: prudência, sabedoria e temor ao Senhor. O sábio, nos diz o versículo 2, não aborrece os mandamentos e as normas da justiça, e não se destroçará como navio na tempestade. Então, o que é um sábio? Primeiro, aquele que não aborrece os mandamentos, não atenta contra os mandamentos, não desvia-se dos mandamentos, não contraria os mandamentos, mas guarda, observa, é temente a Deus na observância dos seus mandamentos. Sobre ele não virá males. Segundo, o sábio é aquele que se guarda da tentação e Deus o livra das desgraças e dos males, porque ele não se deixa destroçar. Deixar-se destroçar é levar uma vida sem juízo, uma vida néscia, uma vida desequilibrada. E aqui eu procuro e puxo a palavra que me veio agora na meditação, a palavra equilíbrio. Equilíbrio nos pensamentos, equilíbrio nos sentimentos, equilíbrio nas ações, equilíbrio no comer, no beber, no falar, no ver. Não é porque eu tenho televisão em casa
porque eu tenho que assistir televisão o tempo inteiro. Não é porque eu tenho um computador que eu tenho que ficar o tempo inteiro no computador. Não é porque eu tenho um smartphone que eu agora fico o tempo inteiro, me descontrolo nele. Então, saber se controlar diante de tudo que temos e realizamos, aí está a sabedoria, a forma de Deus cuidar e nos direcionar. Muito bem, a riqueza que é a palavra de Deus, com tantos textos que falam ao nosso coração, eu queria pegar ainda o versículo 7, diz: por que um dia é mais importante que o outro, se toda a luz do ano vem do mesmo sol? Pela ciência do Senhor foram diferenciados, pois Ele é quem distinguiu os tempos e neles os dias festivos. Alguns dentre deles Deus os exaltou e engrandeceu, e outros incluiu no número dos dias comuns. Assim também todos os seres humanos vieram do mesmo solo, como da terra foi criado Adão, e pela grandeza de sua sabedoria, porém, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Alguns abençoou e exaltou, e alguns santificou e aproximou de si. Outros foram amaldiçoados e humilhados, e os removeu de suas posições. É amaldiçoado e humilhado aquele que se afasta do caminho de Deus. Todo homem foi criado na bênção divina, mas aqueles que escolheram não viver na presença de Deus. Mas eu queria puxar a sabedoria, por que um dia é mais importante que o outro? Se todos os dias têm a mesma luz do sol, mesma luz de água, alguém está dizendo, todo dia é dia de Deus, porque todos os dias foram criados por Deus. Mas o próprio Deus faz a distinção dos dias. Ele criou todas as coisas em 6 dias e um dia ele descansou. Um dia ele mesmo santificou. Por isso, todos os dias é dia de viver na presença de Deus. Mas há dias que nós conferimos mais intensidade a eles. Há um dia que nós queremos celebrar nossa vida. Todos os dias eu celebro a minha vida, mas tem um dia que é um dia que faz memória ao dia que foi o meu nascimento, o seu nascimento. Todos os dias é dia de Natal, porque todos os dias Jesus nasce naquele que se abre ao seu coração. Mas há um dia litúrgico, há um dia memorável em que se faz memória ao nascimento de Jesus. Todo dia é dia de Páscoa, todo dia o Senhor ressuscita no meio de nós. Mas há o dia litúrgico, solene, onde fazemos memória festiva à ressurreição gloriosa do Senhor. Então, distinguir os tempos é sabedoria para bem viver e para bem intensificar a nossa existência aqui na Terra. Eu quero também ter conosco aqui na mesa a presença sempre abençoada, sábia, do nosso amigo Padre Antônio Xavier, que nos ajuda a mergulhar na compreensão da Palavra de Deus. Uma questão trazida nesse capítulo 33 diz respeito aos escravos. Isso que, infelizmente, é uma página antiga da história e que é marcada por muitas coisas difíceis, né? Às vezes, muitos atos de desumanidade que foram cometidos contra tantos escravos. Claro que escravo aqui, dentro do contexto do eclesiástico, não é aquela imagem que nós temos da colonização do Brasil, da presença dos escravos. É diferente. Escravos aqui são servos, são trabalhadores, às vezes não remunerados, porque eles terminam por receber como pagamento a própria comida, aquilo que eles têm, pessoas que não tinham nada e que passam a fazer parte daquela família. Até têm algumas poucas vantagens ali, mas infelizmente não conseguem romper com a situação, com o nível social ao qual eles estão dentro. Vão servir até o final da vida, são propriedade do seu patrão. Aqui alguns conselhos são dados em relação aos escravos. E, claro, não é que a Escritura se posicione a favor de escravo nem de nada disso, porque o próprio Jesus no Evangelho de João vai dizer que foi para a liberdade realmente que Cristo nos libertou. Isso é São Paulo na Carta aos Gálatas, mas a liberdade realmente conquistada por Cristo. Aqui nós temos diante de nós uma questão que precisa ser aplicada numa outra chave. Os conselhos dados aqui dizem respeito ao trabalho, que aquele que fica ocioso termina por aprender a fazer coisas que são ruins. Claro, a ociosidade ela é sempre mãe de todos os vícios e é isso que o sábio aqui está trazendo. Quem se entrega à preguiça, quem vai devagar demais com as coisas, termina por adquirir vícios e coisas que terminam por atrapalhar na sua trajetória de vida.
No fundo, a disponibilidade para o serviço, e o serviço aqui quer dizer atividade mesmo. Quem tem que estudar, que estude, quem vai trabalhar, que trabalhe, quem tem que fazer isso, que faça e faça com afinco, porque o trabalho confere dignidade, enquanto que a ociosidade e a preguiça, elas na verdade minam, fazem a dignidade ir embora. Isso vale, inclusive, aqui no livro, como um conselho para os pais, que não permitam também que seus filhos fiquem simplesmente na vida boa, né? Se você tem boas condições para cuidar dos seus filhos, eles não precisam fazer muitas coisas, não tem problema, que bom, graças a Deus que assim o é. Mas, de qualquer forma, você precisa considerar que o trabalho é uma pedagogia que ensina a viver. Por causa disso, a gente precisa de verdade caminhar numa linha de entender que é o trabalho que vai nos dignificar. Aquele que fica à toa demais termina por depois ficar preso nessa ociosidade e aí prejudica a sua própria vida e, consequentemente, tudo que ele vai fazer dali para frente aqueles que estão em torno dele. Por isso, para que se possa desenvolver alguma coisa como um trabalho, como algo certo mesmo, é necessário que se tenha motivação e objetivo. E é isso que o sábio diz, né? Tudo aquilo que dá trabalho precisa ser conquistado. Quem sonha baixo demais, depois termina por ficar num nível muito baixo. Quem sonha alto demais, claro, não para além da realidade, mas dentro daquilo que é possível, deve se empenhar na conquista daquilo. Quer seja uma boa família, um bom emprego, um bom trabalho, seja o que for. Quer seja um músico para que venha tocar bem, mas tudo isso exige empenho. E aí a ociosidade é sempre uma doença perigosa. Encontremos no temor do Senhor a nossa razão de viver, a luz que possa direcionar nossos passos. Que o temor do Senhor nos ajude a ter sabedoria, a refletir melhor nossas ações e a fazer as escolhas prudentes, porque ali estará o Senhor nos conduzindo. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e nós te glorificamos, porque a Tua palavra nos instrui na sabedoria. A Tua palavra nos dá a direção que nos guia, Senhor, para bem vivermos a Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja nos abençoando, nos iluminando e conduzindo os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Exaltado, glorificado e bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que Ele esteja abençoando a você cada dia em que você se propõe a viver de acordo com a sua palavra. E eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.